Você já se perguntou o que é autoconfiança e o que ela significa para você? Será que ela é um traço com que se nasce ou um sentimento que aparece somente nos dias de bom humor? A verdade é outra. Ela não é uma condição permanente, nem uma emoção passageira. A autoconfiança, ela é uma habilidade mental tangível, construída por escolhas e hábitos que você repete todos os dias. É a firme convicção na sua capacidade de agir independente do tamanho da pressão ou do barulho ao seu redor. E sejam muito bem-vindos de volta ao portal Nova Luz. Eu me chamo Cíntia Falker e o nosso garimpo de hoje nós vamos desbravar o mapa da autoconfiança. Diferente do que muitos pensam, você não precisa da autoconfiança para realizar algo grandioso. Você primeiro precisa construir a autoconfiança para então realizar algo grandioso. Ela funciona como um filtro mental que protege o seu cofre mental das dúvidas e permite que as suas habilidades, as suas escolhas fluam sem que o medo interfira. E hoje eu trouxe aqui 3 pilares para você fortalecer essa estrutura interna chamada autoconfiança. Ela funciona como a sustentação de uma casa. Se você não construir uma casa com uma base sólida, forte, capaz de superar os desafios da vida e de si mesmo, a casa não se sustenta, ela acaba desabando, torna-se como um castelo de areia. Basta um vento um pouquinho mais forte e tudo se desfaz. Para erguer essa fortaleza, vamos para os 3 pilares essenciais. O nosso primeiro pilar é o banco de memórias. A sua mente, ela funciona como um cofre. Se você depositar ali somente os erros, as críticas, as falhas, os medos, o saldo final será insegurança. O trabalho real consiste em registrar e fixar intencionalmente cada pequeno acerto, cada progresso, cada momento em que você superou. Pense nisso. No final de cada dia, reserve um momento para reconhecer pelo menos 3 coisas que deu certo e você conseguiu, por menores que elas pareçam. Foi quando você conseguiu arrumar aquela bagunça que você já não suportava mais? Ou quando você se segurou para não dar aquela má resposta a alguém em vez de agir por impulso? Ou quando você persistiu num detalhe que já queria abandonar logo? Com o tempo, essa consciência, ela vira uma reserva que você consulta quando aquela voz interna disser para você que você não é capaz, que aquilo não vai dar certo. O que destrói a autoconfiança não é o fracasso em si, é o hábito de remoê-lo e deixar que ele esgote aos poucos a sua energia. E esse banco de memórias, ele precisa ser um de registro tangível. Você só vai precisar apenas de um pequeno caderno ou de uma caderneta como esta aqui, ó, para registrar esse depósito na sua conta. Todos os dias, registre nessa caderneta pelo menos 3 ações do seu dia, que eu também chamo de troféus do dia. E lembrando que não precisa ser nada grandioso, apenas 3 pequenas ações. Agora vamos para o segundo pilar, o controle dessa narrativa interna. Essa voz, ela não surge por acaso, ela é o resultado das suas experiências, dos medos aprendidos e das
dos padrões mentais construídos ao longo da vida. O problema não é a voz existir, mas o comando que você entrega a ela sem perceber. O piloto automático, na maior parte do tempo, essa conversa interna, ela opera sem nenhum filtro consciente. Se o tom da conversa for de dúvida, incerteza ou autocrítica constante, a mente ela gasta uma energia preciosa validando esses cenários negativos em vez de focar na construção prática. A dinâmica da conversa interna é o que você sente ao longo do dia e raramente é provocado pelos acontecimentos em si, mas pelas histórias que essa voz conta sobre esses acontecimentos. O evento, ele é neutro. Alguém demorou a responder uma mensagem que você enviou, o diálogo interno, ele já entra logo em ação, assume a narrativa. Ela está me ignorando ou ela deve estar ocupada no trabalho. A emoção, ela vem em seguida. No primeiro pensamento surge a ansiedade e a rejeição. E no segundo pensamento do nosso exemplo, ele já é mais tranquilo e foca no próprio dia. Essa narrativa interna diária, ela opera em um ciclo contínuo. Pensamento, a palavra, a imagem que surge, a química corporal, o cérebro, ele libera neurotransmissores alinhado à narrativa, o cortisol no estresse, a dopamina na empolgação. Aí vem o sentimento. O corpo ele sente o reflexo direto do que aquela voz acabou de afirmar. Se a conversa interna passa o dia focado na falta, no perigo, na cobrança ou na falha, o corpo passa o dia sob tensão. Se ele for direcionado para a resolução, clareza e presença, o estado emocional acompanha essa estabilidade, assumindo a condução do diálogo. O grande ponto de virada é perceber que você não precisa ficar comprando cada narrativa interna negativa que essa voz produz. A mente, ela tagarela por hábito e por mecanismo automático de proteção, mas a narrativa ela pode ser transformada, lapidada a partir do momento em que você observa o que ela está te dizendo. Você deixa de ser refém da história e passa a ter o comando do que sente e do que pensa. Quando eu percebo que eu estou ficando mal-humorada, negativa, já começo a observar qual é o pensamento que está ali por trás, mexendo com as minhas emoções. Então, aqui é uma chave para você virar e começar a perceber quais os pensamentos que fazem você ficar de mau humor, irritada. A conversa que você mantém consigo mesmo, ela determina o seu estado vibracional. Pensamento de dúvidas, eles devem ser cortados imediatamente na raiz, porque eles ganham força. O diálogo interno precisa estar ancorado no presente, no que está sob o seu controle direto, nas ações práticas imediatas, eliminando projeções catastróficas sobre o que ainda não aconteceu, ao invés de se perder em pensamentos como eu vou fracassar, todo mundo vai me julgar. Ensine a sua mente a dizer: eu posso me preparar e fazer o meu melhor e ajustar o que for preciso. Sempre que surgir uma
previsão de desastre, mude para uma pergunta que abre o caminho. O que eu posso fazer agora mesmo para avançar um passo? Agora vamos para o terceiro pilar, é a preparação pela visualização. A visualização, ela está presente na vida do ser humano desde que o mundo é mundo. Visualizar não é uma invenção atual. A capacidade de criar imagens na mente existe desde o início da humanidade, muito antes de surgirem os livros de desenvolvimento pessoal. Ela sempre fez parte da nossa natureza humana. O cérebro, ele não distingue com perfeição uma experiência vivida de uma experiência sentida com intensidade na imaginação. Visualizar a si mesmo agindo com precisão, superando obstáculo e mantendo a calma, constrói caminhos neurais que reduzem a ansiedade na hora da ação. É como ensaiar internamente antes de pisar no palco, antes de uma conversa importante ou uma apresentação ou qualquer decisão que exija que você faça. Feche os olhos por alguns instantes, veja-se agindo com calma, falando com segurança, conduzindo cada momento com tranquilidade. Sinta a postura, a respiração e a confiança no peito. Isso prepara o cérebro para reconhecer aquela cena como algo que ele já conhece. Quando chega um momento em que tudo isso precisa virar movimento, é a hora de entrar em campo, no meio da turbulência. Nesse instante, o excesso de análise é o pior inimigo da performance. Pensar demais na técnica durante a ação bloqueia o fluxo natural do que você aprendeu. A mente confiante sabe alternar entre dois modos. O modo de treino, onde se observa e corrige, e o modo confiança, onde se confia cegamente no trabalho já feito. Na hora da verdade, o foco deve estar inteiramente no alvo, deixando de lado o medo do julgamento e permitindo que o corpo haja como se aquilo já está preparado. A confiança, no fim das contas, é um resultado de garimpo diário. É a forma como você cuida dos pensamentos, das memórias, das imagens que alimenta dentro de si. Agora, digite aqui para mim nos comentários qual é a crença que mais trava a sua capacidade de acreditar em si mesmo. Eu quero saber para a gente mapear qual é o medo que se esconde por trás dessa crença. Esse nosso garimpo, ele não termina aqui não, hein? Cada pilar que você fortalece abre caminho para uma camada ainda mais profunda de compreensão. No nosso próximo garimpo, vamos para mais 3 alicerces que complementam tudo o que vimos até aqui. É a base sólida para sustentar uma verdadeira confiança, imune ao tempo e pressão. Então, você já sabe, já se inscreva aqui no portal, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso
garimpo e a gente se encontra na nossa próxima lapidação daqui do portal e segue o fluxo.